Não controlo tudo. Não sou dono do universo. Não posso impedir a morte que virá. Tá fazendo o possível ou melhor. Insisto, não é o melhor do mundo, se for ótimo. É o teu melhor. Superem essa ideia de sorte, azar, destino. Introduzam a ideia de decisão, estratégia e trabalho. Sartre diz, o filósofo que morreu em 1980, Sartre diz: não importa o que a vida fez de você. Pausa. Importa o que você fez com o que a vida fez de você. Não importa o que a vida fez de você. Importa o que você fez com isso. Tá fazendo o possível ou melhor. Não é o melhor do mundo, é o teu melhor, na condição que você tem, enquanto você não tem condições melhores para fazer melhor ainda. Pergunto de novo, mas não responda. Tá fazendo o possível ou melhor. Insisto, não é o melhor do mundo, se for ótimo. É o teu melhor, na condição que você tem, enquanto você não tem condições melhores para fazer melhor ainda. Porque se você ou eu, podendo fazer o meu melhor, me contento com o possível, eu caio num lugar perigoso chamado mediocridade. Não controlo tudo. Não sou dono do universo. Não posso impedir a morte que virá. Mas entre o nascimento e a morte eu controlo muita coisa. Toda crença em destino, vocação, talento, é uma crença que tende a disfarçar o que de fato faz a diferença, e o que de fato faz a diferença é o esforço. Uma pessoa medíocre é aquela que é morna, que está na média, que não é quente nem fria. Lembra quando você chegava da escola que tinha boletim escrito, o pai olhava 6 em português, 5,5 em matemática, 4 em história. Pai, deu para passar. Medíocre. Deixa, eu toco minha vida. Isso é mediocridade. Insisto, uma pessoa medíocre é aquela que, podendo fazer o melhor, se contenta com o possível. Exemplo, mediocridade é falta de capricho. Capricho, sabe o que é capricho? Capricho é você fazer o teu melhor na condição que você tem, enquanto você não tem condições melhores para fazer melhor ainda. Não existe karma, não existe destino, não existe sorte. Você ganhou esse dom da humanidade, que é o livre-arbítrio. Não insulte o mundo, pensando que você está submetido a forças que lhe controlam. É preciso pensar objetivamente naquilo que você quer e não imaginar que no seu trabalho, no seu estudo, na sua empresa, você está submetido ao controle das pessoas, né? Que você não cresce porque o chefe é ruim, o professor é limitado. Há um aluno que me diz, o outro professor é fraco. Ótimo, você vai passar fácil e vai ter tempo para estudar o que é realmente importante. Não jogue no outro essa responsabilidade. Sartre chamou a isso na filosofia de má fé, quando eu atribuo ao outro. Eu, no Paraná, quantas vezes, caipira, ia até a roça visitar a casa de alguém. Quem aqui conhece sabe, na roça, aquela casa que a gente chama de pau a pique, casa de barro com madeira trançada. Entrava na casa, chão de terra, tudo varrido, capricho. Mas o chão já é de terra, capricho. Fazer o melhor na condição que tem, enquanto não tem condições melhores para fazer melhor ainda, para não ser medíocre. Pedia eu para tomar um gole da água na roça, a mulher corria pegar uma canequinha, daquela de alumínio, toda amassada, areada, savarei em volta. Ninguém me controla, e eu acredito, como os filósofos gregos, que a vida pode ser mais racionalizada. Eu acredito que eu tenha condições de interferir na minha vida. Eu acredito que quando eu faço a pergunta o que estamos fazendo de nós mesmos, eu posso dar uma resposta objetiva e prática. O que eu estou fazendo de mim? É um momento para pensar. O que eu estou fazendo de mim? Essa é a vida que eu estou querendo levar? Com as pessoas que eu quero? Mas já é pobre mesmo? Epa, pobre mas é limpinho. E tem gente que não é pobre e limpinho não é. E tem gente que é pobre e não é limpinho. Medíocre. Pobre na roça tem roupa de ver Deus. Vai à igreja. Pode não, roupa não é nova. Vocês têm remendo, mas tá limpinha. E põe no sol para coarar. Quantas vezes eu, como secretário de educação na capital, ia visitar uma escola municipal. Teto caindo, água escorrendo, culpa nossa do poder público. Mas a escola toda arrumada, limpinha, as carteiras em ordem, velhinhas, mas em ordem. Florzinha, sala dos professores. Capricho!
Capricho é você fazer o teu melhor na condição que você tem, enquanto você não tem condições melhores para fazer melhor ainda. A vida é muito curta, gente, é muito rápida, é muito passageira. E ouçam alguém de mais de 50. Depois dos 40 parece ficar mais rápido ainda. Parece que passa numa velocidade incrível. A vida é muito curta para que se perca tempo numa existência medíocre, numa existência pequena, numa existência fraca. A vida é muito curta para que eu tenha uma família que eu não ame, para que eu tenha um emprego que eu não goste, para que eu tenha um trabalho que eu não me dedique. Ela é muito curta para eu ser medíocre. É muito pouco tempo para isso. Tem gente que é medíocre, e aí a obra fica medíocre. Ah, mas do jeito que me pago, ah, mas do jeito que é, ah, mas eu não tenho condição. Todos os dias nesta cidade, às 3:30 da manhã, algumas pessoas acordam, pegam 2, 3 ônibus ou a moto e vão trabalhar no resgate do corpo de bombeiro ou do SAMU. Passa o dia tirando gente do meio de ferragem para ganhar no fim do mês 3.200, 3.400. Já imaginou? O que ele faz ali? O melhor. Se você perguntar para ele por que ele faz, ele falou, porque é importante fazer. Fazer o melhor naquela condição. Ah, mas eu não tenho desfibrilador na viatura, ou eu não tenho material de sutura. Fazer o melhor na condição que tem, enquanto não tem condições melhores para fazer melhor ainda. Perguntem o que estamos fazendo de nós mesmos e sigam o conselho que Sócrates fundou a filosofia ocidental. Conheçam-se, conhece a ti mesmo, conhecimento de si. Sigam esse conselho, sigam essa ideia de saber quem vocês são. É fundamental conhecer-se. Sempre, sem exceção, sem nunca perder de vista que consciência é a chave da transformação. Consciência é a chave de todas as transformações. Respostas claras, objetivas para a pergunta que eu fiz no início. O que eu quero? Onde isso vai me levar? Quem sou eu? Isso me torna ou não feliz? Consciência. Há pessoas que, em nome da condição, degradam a ação. Em vez de ter um trabalho que é concomitante. Luta para melhorar as condições e vai fazendo melhor com aquelas que tem. Ah, mas aqui é assim, eu faço o que eu posso. Por isso, cautela. Quero aproveitar agora esses teus 13 minutos de desespero para pensar um pouco uma ideia dentro disso. Para a vida ter propósito, para você e eu não termos uma vida banal, fútil, inútil, superficial. É preciso, acima de tudo, que nós sejamos capazes de fazer o nosso melhor. Para isso é necessário pensar na obra. Para isso é preciso, acima de tudo, não ser morno ou morna. Afinal, como eu disse várias vezes e repito, a vida é muito curta para ser pequena. E a gente é pequena quando tem uma vida banal, fútil, inútil, medíocre. A única coisa que não pode ser reposta, a única coisa que não volta, a única coisa que nos aprisiona permanentemente é o tempo. Tão poderoso que ele atinge seres inanimados ou irracionais, melhor dizendo, como essa samambaia, ou as cadeiras nas quais os senhores e as senhoras se assentam. O tempo é brutal, paz, permanentemente. Tempo perdido é tempo perdido. O controle do tempo é fundamental. E um dos grandes assassinos do tempo está nas nossas mãos. É isso aqui. Quem vive acessando redes sociais e comunicando a beleza da sua existência. Não há bem que sempre dure, nem mal que nunca se acabe. Não há bem que sempre dure, nem mal que nunca se acabe. Ou invertendo, né? Não há mal que sempre dure, nem bem que nunca se acabe. Interessante, porque essa frase dos antigos não é para nos acomodar, não é para nos fazer ficarmos parados, é para dizer para nós que se nós formos buscar, se nós nos juntarmos, a gente é capaz sim de fazer o que precisa ser feito. Não basta sentar, é preciso ir atrás. Não basta como eu agora, aqui estando, dizer, eu espero que dê certo, eu espero que acabe, eu espero que aconteça. Não. Para que aconteça, eu tenho que ter o desejo e a ação. E, portanto, levantar com outras e outros e ir buscar. Afinal, isso eu aprendi com meu pai. Claro que do lado de fora pode ser deserto, mas você pode carregar alguma primavera dentro. Eu estou parcialmente pronto, mas eu não sou perfeito. Perfeito quer dizer em latim feito até o fim, perfectum,
perfeito até o fim. Eu não sou perfeito. Eu sou perfectível. Eu estou em processo de transformação. Eu sou uma pessoa crescendo a cada instante. Eu tenho partes completamente prontas, outras que precisam de melhoras e outras que precisam ser criadas. Eu não estarei pronto até o fim. O jogo termina apenas no fim. Construir-se. Qual é a parte que me falta? Qual é a parte que eu preciso melhorar? Qual é a parte que eu tenho que transformar? Talvez eu esteja muito bom quanto a horários, quanto a sair da cama, mas eu sou bom quanto a resiliência, ou seja, enfrentar as pequenas crises cotidianas. Eu sou bom com resiliência e com horários, mas sou muito irritadiço. Tenho que trabalhar isso no meu autoconhecimento, num processo de psicologia, tenho que trabalhar minha irritação. Eu tenho partes a serem melhoradas. Meu português não é bom? Leia, aprenda, estude. Eu tenho partes a serem melhoradas. É isso que nós chamamos de construir-se, fazer-se, tornar-se melhor. Meu pai, paulista, falecido há 30 anos, ele, quando eu era menino, ele era gerente de banco em Londrina. No início dos anos 1950, meu pai e minha mãe foram para o norte do Paraná em busca de progresso e sucesso. E olha só, meu pai era gerente de banco, foi tornado gerente com 24 anos. E uma coisa é que naquela época era preciso, quando eu era criança, que ele visitasse os clientes. Ele tinha que ir até o sítio, ele tinha que ir até a chácara, ele tinha que ir até o negócio do cliente. Não tinha como, né? Era presencial literalmente. E como é que ele faria para se deslocar naquela região cheia de poeira, sem asfalto, sem paralelepípedo nas ruas? Só tinha um transporte possível, Jeep. Ele chegava em casa no fim da tarde, acabado, cansado, era poeira para todo lado. Qual é a primeira coisa que ele falava quando ele entrava em casa? Em vez de ele xingar, dele praguejar, dele maldizer a vida, ele dizia: filho, olha como eu sou abençoado. Hoje quebrou o Jeep na estrada e não estava chovendo. De uma outra vez ele disse assim: olha filho, olha como Deus é bom comigo. Hoje acabou a gasolina do Jeep e faltavam só 2 quilômetros para um posto de gasolina. O que ele nos ensinou? Não foi fingir que a realidade não tinha problema. Não foi auto-engano de olhar em volta e alienar-se das dificuldades. Foi não ser derrotado pelas dificuldades. Já bastava a encrenca da falta de combustível para ainda ele ter esmagado a esperança. Já bastava a dificuldade com a quebra do motor do Jeep para que ele fosse derrotado uma segunda vez. Não existe nada que eu não possa transformar dentro do padrão do humano. Construir-se, fazer algo novo, fazer uma ideia nova, interferir no meu corpo, na minha renda, na minha família. Freud morreu em Londres fazendo essa pergunta nos seus 2 últimos anos de vida, 1938 e 39. O que as pessoas buscam tanto a infelicidade e quando encontram, ficam admiradas como se fosse uma coisa surpreendente? Por que as pessoas mantêm uma família difícil, em ambiente difícil? Por que fazem programas ruins, estressantes? Porque ano após ano repetem o mesmo erro. E depois, quando vem a infelicidade, na forma de insônia, ansiedade, depressão, angústia, elas ficam surpresas. O que houve com a minha vida? Houve o que você fez. Houve o fruto do seu projeto. Houve a sua ação, houve a sua mão neste cinzel. Eu sou sócio majoritário da minha vida. Eu sou a pessoa que produz essa vida. Sócio majoritário não manda em tudo, é importante lembrar. Mas manda bastante. Sócio majoritário não controla tudo, mas tem um imenso controle sobre as pessoas. Então eu sou o que produz a minha vida. Ou seja, façam as coisas acontecer. Sou sócio majoritário da minha existência. Eu tenho uma consciência enorme disso. O corpo que eu tenho, o que eu sei, a família que eu construí, o conhecimento que eu acumulei, as minhas virtudes e os meus imensos defeitos, começam com o pronome pessoal reto, eu. Não começam, vou usar um eu de português, com nós, mas só para ficar claro, está errado, viu? Não começam com nós, não começam conosco, começam com o pronome eu. E é assim
que dolorosamente eu sou fruto de uma vontade ou de uma falta de vontade, de uma ação ou de uma falta de ação. Eu poderia fazer mais ou menos, mas sempre de acordo com essa propriedade de ser sócio majoritário da minha existência. Isso é uma questão extraordinária para a gente passar adiante. Sejam autônomos, tornem-se adultos. Uma das coisas mais importantes da vida é a capacidade de não desistir quando o objetivo é sólido. Quando eu quero algo, eu preciso ir buscar. Não significa que eu vou fazer isso para sempre, porque aí seria tolice, obsessão, seria uma forma de distorção mental. Mas alguém que quer algo, vai procurá-lo. E às vezes vai ter que fazê-lo por muitas e muitas vezes. E ao fazer isso está demonstrando inteligência focal. Afinal de contas, há uma diferença entre ser flexível e ser volúvel. O volúvel é alguém que muda toda hora. Flexível é alguém que é capaz de alterar a rota depois que tenha fundamentos para isso. Por isso, eu admiro mesmo uma pessoa que tem a clareza do que deseja e não desiste. Afinal, não existe fracasso no insucesso, o fracasso está na desistência. Ninguém fracassa quando não obtém sucesso, mas isso sim quando desiste após não ter obtido o sucesso. Claro que eu não vou desistir por qualquer coisa, mas também não vou persistir por qualquer coisa. Não pensem em nada que não seja fruto dessa ação. É isso que eu tenho perseguido sistematicamente nos últimos anos. Aquilo que eu quero, as metas que eu desejo, o mundo que eu quero ver. Seguindo o conselho do grande Mahatma Gandhi, líder da Índia, seja você o mundo que você deseja ver, ou seja, anuncie em você o mundo que você deseja ver. Como eu quero um mundo mais ecológico, eu vou reciclar lixo em casa. Como eu quero um mundo mais humano e mais educado, eu serei mais humano. Como eu quero um trânsito mais cidadão, eu serei um melhor motorista. Como eu quero combater a violência entre as pessoas, eu serei menos violento. Eu sou a transformação que eu quero ver no mundo. Eu faço isso há 30 anos, cuidado. Não é porque você faz uma coisa há 30 anos, você continua apto para fazer. Eu sou professor há 45 anos, eu tenho que estudar, ir atrás, buscar, saber o que o jovem está ouvindo, que tipo de filme ele assiste. Sentar para ver Marvel, porque ele vê. Acompanhar Rock in Rio inteirinho. De repente eu olho, tá lá gente que estava em 1989 no Rock in Rio, gente que chegou agora. Eu preciso saber, ter a ideia do que é, porque do contrário a minha competência vai esvaziando. E é claro, mas eu faço há 30 anos, cuidado. Façam frequentes exames de consciência do seu dia. Como eu me comportei hoje? A quem eu ajudei, a quem eu incomodei, com quem eu fui grosseiro, com quem eu fui bom, como eu posso melhorar amanhã? Ou seja, trabalhem sobre si, trabalhem a sua possibilidade, sejam sócios da sua existência. Isso se chama autonomia, isso se chama protagonismo, isso determina a estratégia. Pergunta básica: onde vocês querem estar o ano que vem e onde vocês querem estar em novembro de 2027, daqui a 10 anos? E daqui a 20 anos, que é até onde eu posso, no meu caso, imaginar. Daqui a 20 anos. Onde eu quero estar? Com quem? Se vocês tiverem clareza do ponto final, terão clareza da estratégia. Se tiverem clareza da estratégia, correm o risco de chegar lá. Correm o risco. Não a certeza, mas a chance matemática de chegar lá. E nisso, o resultado de tudo isso é chamado de plenitude. Para uns, para outros, simplesmente uma palavra tradicional de raiz indo-ariana: felicidade. Felicidade é estar onde eu tenho que estar, fazer aquilo que eu preciso, colher os frutos disso, reconhecer-me como errado, levar adiante meus espinhos na carne, segundo Paulo, minha ferida narcísica, segundo Freud, e continuar trabalhando nisso. Vale muito a pena, porque isso torna a vida interessante e não uma folha levada ao vento, sem vontade, uma folha sem forma, uma vida guiada por um protagonista, compartilhando a vida com outros protagonistas. Há 3 caminhos para o fracasso: não ensinar o que se sabe, não praticar o que se ensina e não perguntar o que se ignora. Vamos inverter. A você, servidor e servidor público, aqui ou fora daqui, pessoas que colocam o poder
da autoridade, do conhecimento, da capacidade a serviço de uma população que precisa. Vamos inverter. Há 3 caminhos para o sucesso. Ensinar o que se sabe, isto é, generosidade mental. Segundo, praticar o que se ensina, ou seja, coerência ética. E terceiro, perguntar o que se ignora, isto é, humildade intelectual. Estas são 3 trilhas virtuosas para um passado honroso daqui a 30, 40 anos. Generosidade mental, coerência ética e humildade intelectual. Esqueçam o que passou. Esqueçam o passado. Esqueçam tudo que veio até aqui. Reinvente-se. Reconstrua. Faça dessa vida um espaço completamente diferente. Fácil. Sua vida vai continuar sendo muito feliz. Não se acostume ao fracasso. Acostume-se à felicidade. Desafiem-se. Sejam melhores. A vida só vale a pena se ela for intensamente vivida, intensamente aproveitada dentro desses objetivos. Por que eu sei isso? Porque é o que eu faço aqui hoje, inclusive. Não é mais fácil seguir o caminho reto? Não é mais fácil dizer a verdade? Não é mais fácil não trair? Não é mais fácil seguir um caminho em que você não precisa esconder as coisas? Nós somos não perfeitos, mas perfectíveis. Perfeito em latim, perfectum, feito até o fim. Ninguém aqui é perfeito porque ninguém morreu. Morrer é a última experiência humana. A crença aristotélica é que eu posso ser moldado, posso crescer. Não existe, Aristóteles não diz isso, mas não existe a síndrome de Gabriela, cravo e canela. Eu nasci assim, eu sou sempre assim. Gabriela, não existe isso para Aristóteles. Cada um de nós tem uma luta interna para produzir esse senso ético. Cada um de nós tem defeitos e qualidades, e eu tenho que tornar meu caráter perfectível. E acima de tudo, um dos campos da ética é a inclusão do meu eu na explicação. Ou sintetizando na forma que minha mãe, de origem alemã, dizia: tudo que começa com eu é problema seu. Uma vida sem ética multiplica os problemas. Como eu digo a um aluno que cola, o tempo que você levou fazendo essa cola é maior do que se tivesse lido o texto. Porque você não segue o caminho reto de ler o texto. Um homem ético é o homem que está no banho, toca o celular e diz à esposa: atende. Olha que homem. Que homem, gente. Não é mais fácil seguir o caminho reto? Não é mais fácil dizer a verdade? Não é mais fácil não trair? Não é mais fácil seguir um caminho em que você não precisa esconder as coisas, do que ficar enredando e mentindo? Mas e qual é o problema em particular do nosso amado país? Olhamos o pé da direita, o pé da bailarina, como um pé que voa, que dança no palco. Quase todo mundo gosta muito de ver uma graciosa bailarina ao som de uma linda música dançando na sua sapatilha de cetim. E esquecemos que o preço do pé da direita é o pé da esquerda. Esquecemos que ela tem entorses, contusões, quebra de unha. Esquecemos que ela passou horas chorando de dor para chegar àquele ponto. Está na hora de resgatar a noção de esforço e de trabalho no país. Está na hora de olhar para os resultados. Olhem para alguém com corpo definido, com renda estável, com conhecimento de línguas e diz: você tem sorte. Está na hora de superar isso. Tenho dito incessantemente pelo Brasil, após uma série de experiências pessoais, que sorte, jeito, vocação é o nome que o vagabundo dá ao esforço que ele não faz. Trabalho define ética. Trabalho define ética. Uma coisa antiga, uma coisa absolutamente tradicional. Trabalho define ética. Emprego é o que eu faço para ganhar dinheiro. Todo mundo já teve ou tem um emprego. Trabalho é o que me insere e dá sentido à minha existência. Trabalho é o que me torna socialmente relevante. Querem saber o risco de não acreditar nesses valores? Vou citar países piores do que o Brasil. Síria. A Síria, nós temos um governo ditatorial e criminoso, uma oposição criminosa e um Estado islâmico que até não dá nem para dizer o que seja, porque consegue ser pior que a ditadura. E o preço da Síria
é aquele preço de tornar a arma o único argumento, é o preço da barbárie, é o preço da guerra civil e de uma população inteira se atirando no mar para poder fugir dessa barbárie. O risco do colapso ético é a Síria e hoje a Venezuela. Há países piores do que o Brasil e há outros melhores, praticamente todos, mas há países piores do que o Brasil. Então este é um risco. Quando eu determino valores definidos a partir de valores éticos, quando eu entendo que família, quando eu entendo que trabalho, coisas tão antigas, são valores, e aqui eu apresento uma família tradicional, homem, mulher, 2 filhos, mas defino família como um espaço de proteção e de amor de seres humanos. Quando eu defino esses valores são fundamentais, eu estou estabelecendo um espaço muito importante que eu volto a Aristóteles. O maior legado para dar para filhos é vergonha na cara. Quando eu digo a meu filho, passe que eu te dou uma bicicleta, eu estou transmitindo a segunda mensagem. Faça o que você deve fazer e que sua obrigação básica, que você vai receber um benefício, você vai receber um suborno. Isso não é tão grave, mas está nascendo um senador da República. O pequeno senador da República. Porque ele vai passar a exigir isso. Se eu fizer isso, o que você me dá? Quando eu avanço num sinal, paro em cima da faixa, digo uma frase cafajeste no trânsito, infelizmente, meu filho, que tudo esquece da escola, aprende essa lição com profundidade. Pais ensinam pelo exemplo. Quando meu filho vai aprendendo que eu posso passar correndo no sinal vermelho para aproveitar, eu estou formando um motorista. Não vai existir escola de trânsito que vai tirar dele essa cabeça. Trânsito é o termômetro da ética de um país. Em todos os países éticos e transparentes, exemplo Dinamarca, exemplo Suécia, o trânsito é muito civilizado. Em todos os países corruptos, o trânsito é agressivo, misógino, homofóbico e muito, muito violento. Dou palestras e algumas empresas no passado, hoje menos, dizem, dá para fazer sem nota fiscal? Eu disse, palestra de ética sem nota fiscal. Entende o que é isso? Palestra de pedagogia dada por um pedófilo, né? Quer dizer, entende a contradição desse problema? As pessoas já me disseram, mas o governo rouba. O governo e vocês se merecem. Esse é o governo que tem a sua cara, porque você é ladrão exatamente como o governo. O que me torna ético é que eu sou perfectível e não perfeito. A falta de ética é quando eu passo a ter complacência, prazer com o deslize. A falta de ética é exatamente os países mais éticos do mundo, segundo o site Transparência Internacional, são 2 ditaduras, a Somália e a Coreia do Norte, e tem em comum não ter imprensa livre, tem em comum não terem judiciário autônomo, tem em comum não terem um país democrático. Os países mais éticos, Dinamarca, Finlândia, Suécia, os menos corruptos têm trânsito bom. E lá a falta de ética que ocorre é excepcional, ela é tópica, ela não é estrutural. Em nenhum país do mundo eu evito o deslize, mas ele tem que ser tópico. Em nenhum país do mundo eu evito a violência. Na tranquilíssima Noruega, um louco pega uma arma, vai em uma ilha e mata quase 80 pessoas. Na hoje notável pela ética Coreia do Sul, a presidente é deposta e presa por corrupção. Isso tem que ser um caso, não pode ser uma estrutura. Todo deslize ético me compromete. Toda mentira, como todo vício, me compromete. Todo vício retira minha liberdade, porque eu sou livre nas minhas escolhas, mas as consequências não são. Vícios, bebida, álcool, drogas, Netflix. Vícios limitam a minha liberdade. Vícios me tornam menos livre, por isso que vícios não são éticos. Fazem parte da minha escolha livre, mas não são éticos. A vida ética torna a vida válida. A sociedade brasileira tem uma tradição terrível. 388 anos de escravidão conferiram a muitas pessoas a ideia de que a república não é para todos, que a igualdade não é para todos. A todo instante nós temos que nos policiar. A todo instante nós temos que nos policiar. A todo instante nós temos que pensar de onde está vindo esse sentimento que eu seja diferente
da funcionária terceirizada da limpeza. Essa tradição escravista, que acha natural haver essa diferenciação, que aviltou a teoria do trabalho e que eliminou um pouco daquilo que é básico na sociedade, que é a noção republicana de isonomia e de igualdade. Temos funções diferentes. No momento que eu sou chefe de departamento, coordenador, no momento que eu sou diretor, CEO, capitão, general, significa que eu sirvo a mais gente, mesmo tendo mais poder político. A autoridade é quando eu exerço uma função que protege o grupo. Autoritarismo é quando eu faço coisas que me beneficiam. A autoridade é essencial na sociedade. Primeiro exercício da ética eu já indiquei, etiqueta, minha convivência com as pessoas. Etiqueta não é a distinção entre talheres e garfos corretos, isso é frescura de classe média ascendente. Etiqueta é o saber que eu não estou sozinho, que há outra pessoa. Por isso a etiqueta multiplica as 4 frases que indicam que eu reconheço que não estou sozinho. Por favor, com licença. Muito obrigado e me desculpe. A ética é exatamente das pessoas nas relações horizontais e inferiores, quando eu respeito alguém por ser humano e não pela função que exerce. Ela se mede mais com um morador de rua do que com o ministro do Supremo. Gentileza sempre, mesmo que eu tenha cargo, mesmo que eu tenha poder, especialmente se eu tiver poder, que é preciso incentivar o consenso, educação, encontros como esse. E é preciso também aumentar a coerção. E é nesse jogo coerção e consenso, que muita gente discorda de mim, não é um problema, que eu acredito que precisamos de leis claras, campanhas educativas e punições exemplares. Há 60 anos as pessoas dançavam no carnaval marchinhas racistas. O racismo é um dos maiores defeitos de caráter que alguém pode ter. Cantavam "O teu cabelo não nega mulata, porque és mulata na cor". Seguida de uma marchinha homofóbica. Olha a cabeleira do Zezé. Será que ele é? Será que ele é? E a gente achava super divertido. Meus professores gritavam conosco e diziam: vocês parecem uns mongóis, uns mongoloides da PAI. Isso era aceito. Hoje o Estatuto da Criança e Adolescente barra um pouco isso. Nós aprendemos de alguma forma que nós precisamos de um consenso de respeito às pessoas e de coerção, com leis claras, com punições claras. Quem dá aula, quem administra, sabe que onde há seres humanos, há erro. E a resposta tem que ser sempre, sempre mostrando o consenso, a necessidade de regras claras, boas, justas, equilibradas, democráticas, mas que, uma vez acordadas, tenham também a definição entre o que pode e o que não pode, e que quem não possa tenha uma punição. O Brasil é uma arca. E eu tenho que aceitar a diversidade. Eu tenho que aceitar que nesse país a gente tão distinta, tão complexa, que faz anos que eu repito isso para mim, eu tenho que aceitar que há até brasileiros que gostam de coentro, coisa que eu nunca entendi, que alguém possa gostar dessa erva do diabo. Eu tenho que entender que este mundo tem espaço para diversidade. Que se ela não infringir as normas da ética, essa diversidade é a arca na qual eu viajo e que é fundamental. Mas se um cupim começar a furar o chão da arca, ele está afetando a todos. Vivemos um processo em curso, com o Brasil pela primeira vez discutindo ética nacionalmente, todas as empresas optando por códigos de ética. E pela primeira vez na história do Brasil, empresas entendendo que ética não é um debate filosófico, mas está na planilha Excel como um dos itens da sustentabilidade da empresa. As pessoas começaram a entender que o deslize ético não pode existir porque ele compromete a própria empresa, que não é possível conviver com o deslize ético, porque ele compromete o grupo inteiro e se torna o cupim que fura o chão da arca. Em todos os nossos debates atuais está essa vontade, encaminhando à conclusão de que a ética seja uma referência para todas as pessoas. A luta pela ética hoje é a luta para reocupar o Brasil, para reocupar nosso espaço nesse país e dizer: esse é nosso país e não é de vocês. Os nossos recursos não podem ir para joias da Gaster. Corrupção não tem partido, e se alguém ainda acha isso, é um imbecil. É um
um imbecil completo. Não é ético dizer isso, mas eu digo, é um imbecil completo. Corrupção é suprapartidária e ambidestra, direita e esquerda. Nós temos trocado de corruptos, porque a gente ainda não entendeu que a corrupção pode atender por qualquer sigla. Basta haver uma pessoa sem caráter e uma estrutura sem caráter. A luta pela ética hoje, ao final, é dizer exatamente isso. Quero recuperar o país que me pertence. Quero recuperar este país. Não? E acho isso hoje fundamental, e é com isso que eu encerro esta fala.